Olá, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eveline, eu sou professora da classe de juniores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Olho d'Água da Iboa. E nós temos vivido um tempo diferente, não é? Por conta da pandemia que se instalou no mundo inteiro, nós estamos reclusos em nossas casas, não estamos podendo sair, não estamos indo à escola, ao shopping, ao cinema, não é verdade, crianças? E por a igreja também, não é? Eu sei que alguns de vocês estão tendo aula online, né? Os colégios estão disponibilizando aulas dessa forma. E por que não a escola bíblica também não disponibilizar? No domingo passado, vocês tiveram aula com o tio Solano e foi muito legal. Hoje a aula vai ser comigo. E hoje é um dia muito especial. Nós comemoramos algo muito importante. Se eu estivesse na sala junto com os meus alunos, na sala dos juniores, e numa hora dessa eles estariam: tia, eu sei o que se comemora hoje. Eu sei que você também sabe, porque você que frequenta a escola bíblica dominical da nossa igreja, você que participa do culto infantil, você sabe o que comemoramos hoje, no dia de domingo tão especial. É isso mesmo, a Páscoa, não é? A Páscoa, parece que eu estou vendo Tiago, Gabriel, as meninas, todas dizendo: tia, eu sei. A Páscoa, nós comemoramos a Páscoa. E hoje a nossa lição vai ser um pouco sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Você sabe o verdadeiro sentido da Páscoa? Tem gente que fica dizendo por aí que Páscoa está relacionada com coelho. É uma época legal em que a gente ganha ovos de chocolate e que são dados pelo coelhinho. Será que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa? Não é, meninos? De jeito nenhum. A Páscoa nada tem a ver com coelho, nada tem a ver com ovos de chocolate. A Páscoa significa passagem. Passagem. E a gente precisa lembrar da história do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, que no tempo que eles eram escravos, se tornaram escravos no Egito, e que Deus levantou um homem chamado Moisés para liderar esse povo. O faraó, com o coração muito endurecido, não permitia que o povo saísse para adorar o verdadeiro e único Deus, que é o Deus que nós servimos e amamos. Então, Deus enviou as pragas, e a última praga foi a mais terrível. O que aconteceu? Todos os primogênitos morreram, os primogênitos egípcios, não só os homens, não só os seres humanos, mas os animais também. E Deus falou para Moisés falar para o povo que eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo, e com o sangue desse cordeiro eles iriam passar na porta da casa. Quando o anjo da morte desceu dos céus para aniquilar todos os primogênitos egípcios, quando eles passavam nas casas em que havia a marca do sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, ele passava, e dessa forma o anjo passava naquela casa que tinha o sangue na porta, e ali a morte não acontecia. Esse é o sentido de Páscoa, né? Passagem, o anjo passou, mas o sangue que estava ali, simbolizando o sangue derramado naquela porta, livrou o povo de Deus da morte, certo? Então,
lembrando agora disso, sabendo exatamente o sentido de Páscoa, que não tem nada a ver com coelho nem com ovo de chocolate, nós precisamos também lembrar que Deus, e os meus alunos juniores sabem isso, Deus, ele vivia em perfeita comunhão com o homem. Ele vivia em perfeita comunhão com Adão e Eva. Só que houve o pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus. E o que aconteceu? Criou-se, os meninos sabem, eu sempre faço isso, um grande abismo entre Deus e o homem. Só que Deus nos ama tanto, o amor dele é tão grande por nós, que ele resolveu pôr em prática um plano de salvação para nós, ou seja, permitir que aquela aliança que existia entre Deus e o homem fosse novamente feita. E esse plano foi tremendo, porque ele trouxe ao mundo o Filho de Deus. Jesus nasceu em forma de menino, desceu dos céus, deixou o seu reino, deixou a sua glória ali e veio nascer de uma forma bem humilde através de José e Maria. Veio nascer lá naquela manjedoura, aquela manjedoura onde eram colocados, né, os animais, eram guardados os animais à noite. Ali Jesus foi onde Jesus nasceu, de uma forma bem humilde. Mas por amor a mim e a você, ele veio ao mundo, ele encarnou como homem, né, o Verbo encarnado. E sabe, gente, Jesus cresceu, ele foi crescendo, tornou-se um menino obediente como você, uma menina obediente como você, que respeita o pai, que respeita a mãe, que respeita os professores, que respeita os mais velhos, né? Um menino que não maltratava as pessoas, um menino que respeitava as pessoas, um menino que não falava palavrão. Esse era Jesus, né? E Jesus foi crescendo, só que ele era um menino diferente, ele era um menino especial porque ele era o Filho de Deus, né? E ele veio com um plano maravilhoso destinado a mim e a você. Então esse menino, quando ele tinha oportunidade de estar com os mestres da lei, gente, sabe o que acontecia? Esse menino, os mestres ficavam maravilhados. Uau, ele sabe muito das escrituras, mas como pode esse menino, filho de José e Maria, José o carpinteiro, saber tanto da palavra de Deus? Pois ele sabia, mas por que ele sabia? Porque ele era o enviado do Pai, ele era o Filho de Deus, ele era o Verbo, a palavra encarnada. Ele era o motivo de todas as escrituras, de tudo que a Bíblia relata. Ele era a razão, por isso ele sabia tudo isso. E Jesus, gente, foi crescendo e tornou-se, não era mais um menino, mas ele tornou-se adulto. E ele escolheu umas pessoas para caminharem com ele, junto com ele, como Levi, o cobrador de impostos, como os pescadores, Pedro, Tiago e tantos outros que davam um total de 12 discípulos, 12 pessoas que seguiram Jesus, que deixaram tudo que estavam fazendo para seguir Jesus e exercer com ele o ministério que ele estava proposto por Deus, para cumprir com ele a grande missão que ele tinha para a humanidade. E sabe, Jesus, ele era o Filho de Deus e ele é poderoso
poderoso, ele fez grandes feitos, ele fez grandes milagres. E o primeiro milagre que Jesus fez, que foi registrado lá no Novo Testamento, vocês sabem, sim, Jesus transformou a água em vinho num casamento que aconteceu lá em Caná. Acabou o vinho da festa. E Maria, mãe de Jesus, o procurou, não é? E disse, olha, o vinho acabou. E Jesus pediu para que enchesse as talhas, né? Aqueles recipientes onde as pessoas colocavam nas suas casas para guardar água. Enchessem as talhas de água e a água foi transformada em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Esse foi o primeiro grande feito que Jesus realizou ali para que as pessoas vissem. Mas Jesus não só transformou a água em vinho. Jesus também, meninos e meninas, ele transformou vidas. Vocês lembram do encontro que ele teve com a mulher samaritana lá no poço, na cidade de Sicar, a Samaria? Os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, ele não faz distinção entre as pessoas, ele não vê se você é mais alto, se você é mais baixo, se você é mais curtinho, se você é magrinho. Não, ele não faz distinção. E ele apresentou-se àquela mulher samaritana, dizendo que ele era a fonte de água viva. Ou seja, quem bebesse dele, quem bebesse daquela água, jamais teria sede. E aquela mulher ficou admirada, porque ele começou a falar sobre a sua vida. A vida dela fazia muitas coisas erradas, ela fez muitas coisas erradas na sua vida. Mas sabe, Jesus, ele não viu aquela mulher como as outras pessoas da sua cidade a viam. Jesus a viu com compaixão, com amor. E ela, conversando com Jesus, teve a oportunidade de saber que Jesus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E essa mulher, ela foi tão impactada que ela correu e foi falar para os seus amigos, olha, eu conheci, realmente ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele falou coisas a meu respeito que ninguém sabia. E ele falou que ele é a fonte de água viva, não é? E muitos samaritanos se converteram, creram em Jesus, creram que Jesus era o Filho de Deus, creram que Jesus veio a este mundo e muitos realmente foram salvos. Jesus não só transformou a água em vinho, Jesus transformou a vida de muitas pessoas. Outro milagre, Jesus curou muitas pessoas, curou paralíticos, ressuscitou pessoas, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, não é? E ele também curou o filho de um oficial do rei Herodes Agripa, não é? Esse menino estava doente e nenhum médico fazia com que cessasse a sua febre. E o seu pai ouviu falar de Jesus. Existe um homem chamado Jesus que cura pessoas, que faz milagres, que faz maravilhas. E ele soube que Jesus estava na cidade de Caná novamente. E embora o seu filho estivesse em Cafarnaum, ele foi correndo para Caná encontrar com Jesus e disse: Jesus, por favor, vamos até a minha casa em outra cidade para que tu possas curar o meu filho. Eu tenho receio de quando você chegar lá, ele já tenha morrido. E Jesus disse para ele que o filho dele já estava curado. E sabe, gente, esse homem ficou tão agradecido e voltou correndo para sua cidade. Será que aquilo era verdade mesmo? Quando ele chegou, de fato, o seu menino que estava acamado,
seu filho que estava acamado há não sei quanto tempo, sem que os médicos soubessem o que era aquela febre que estava adoecendo aquele menino cada vez mais. Sem que soubessem disso, o menino cessou a febre e ele perguntou para os seus empregados: mas que horas foi? Que horas? Que horas que a febre do meu filho cessou? E eles, os servos, disseram: foi por volta da 7ª hora da manhã, do dia. E ele lembrou que foi justamente no horário que Jesus disse que o filho dele estava curado. E ele creu, e a sua casa, e eles creram que Jesus de fato era o Filho de Deus. Quem não se lembra também da cura do cego Bartimeu, aquele homem que não enxergava, mas a sua cegueira não era só física, era espiritual também. Esse homem, ele vivia numa vida de pecado, ele não reconhecia isso, que ele era pecador, que ele fazia coisas erradas. E quando ele soube que Jesus estava ali perto de Jericó, das portas de Jericó, onde ele ficava pedindo esmolas, ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E, gente, Jesus curou aquele homem. Jesus curou e restaurou não só a sua visão física, mas restaurou o seu coração, de modo que aquele homem creu que Jesus era Filho de Deus e teve a sua vida transformada e os seus pecados foram perdoados. E esse homem ficou tão alegre com a presença, com a transformação que ele teve, não só física, mas espiritual, promovida por Jesus. E Jesus, ele fez muitos milagres. Ele falava ao povo através das parábolas. Ele ensinava o povo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de amarmos o próximo como a nós mesmos, termos compaixão mesmo das pessoas que nos cercam, olhar com compaixão, olhar com amor para o próximo. Jesus mudou a vida de tantas pessoas. Tantas pessoas se converteram a Jesus, tantas pessoas mudaram seu estilo de vida, porque reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Mas sabe, muitas pessoas foram transformadas e muitas pessoas creram que Jesus era Filho de Deus. Mas muitas pessoas também ficaram enraivecidas, com raiva, chateadas, porque elas não acreditavam. Alguns não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus não pode ter vindo dessa forma tão humilde, numa manjedoura, ter nascido num berço de palha. Jesus, o Filho de Deus, ele vem de uma forma, uau, pomposa, espetacular. Eles não acreditavam e viviam criando situações para que Jesus fosse preso. E um certo dia, Jesus estava no jardim com seus discípulos, quando ele foi surpreendido pelos soldados romanos. E juntamente com um daqueles 12, estavam só 11 discípulos ali no jardim, porque um dos 12, Judas, estava com os soldados romanos. Ele recebeu 30 moedas de prata para dizer onde Jesus estava, para que Jesus fosse preso. E isso tudo para que se cumprisse o que estava escrito na palavra de Deus, nas profecias escritas lá antes do nascimento de Jesus, por Isaías e tantos outros profetas. Então, gente, Jesus foi preso, levado à presença de Anás, depois de Caifás, sumos sacerdotes, e quando ele foi questionado quem era ele, e ele disse que ele era o Filho de Deus. Gente, esses homens, tanto Anás quanto Caifás, ficaram com tanta raiva de Jesus, que disseram para os soldados açoitá-lo,
deram uma pisa nele, cuspiram no seu rosto, fizeram tantas coisas cruéis contra aquele que nunca fez nada de errado. Pelo contrário, só obedeceu ao seu pai, só fez o que Deus Pai o mandou fazer. Nunca fez nada de errado. Nós fazemos tantas coisas erradas, não é, meninos? Mas Jesus não fez nada de errado e estava sofrendo toda aquela punição, sem motivo algum. E Caifás encaminhou Jesus a Pôncio Pilatos, que era a autoridade romana da época. O povo judeu vivia sob o domínio do povo romano. E Pôncio Pilatos disse: tu te declaras rei dos judeus? E ele falou: sim, eu sou o rei dos judeus, mas o meu reino não tem nada a ver com este mundo. E de fato, o reino de Jesus não tinha a ver com o reino, o império romano e tantos outros impérios que se instalaram neste mundo. Pôncio Pilatos encaminhou novamente Jesus, primeiramente antes de encaminhar Caifás. Ele, perante o povo, perguntou quem o povo gostaria que fosse liberado. Se era Cristo, Jesus, o Cristo, ou Barrabás. E eles preferiram que Barrabás, que era um homem cruel, que tinha feito coisas terríveis, fosse liberto. E que Jesus permanecesse preso e que Jesus fosse crucificado. Gente, a crucificação, ela era destinada às pessoas que tinham cometido o pior crime. Era uma morte sofrida. As pessoas que eram crucificadas eram os assassinos, aquelas pessoas consideradas mais cruéis. E Jesus, sem ter feito nada, foi crucificado. E Pôncio Pilatos ainda mandou escrever aqui, ó: Jesus Nazareno, rei dos judeus, que pregou na cruz de Jesus. E Jesus foi morto naquela cruz. E o sangue dele foi derramado naquela cruz. Era Páscoa, quando Jesus foi morto, quando Jesus foi crucificado. O povo estava celebrando, relembrando a libertação que Deus promoveu a este povo na época que ele era escravo do Egito, que o libertou através do sangue derramado e colocado nas portas, o sangue do cordeiro que foi derramado, foi sacrificado, e o sangue foi colocado na porta, de modo que o anjo da morte não alcançava essas casas. E Jesus é o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, na Páscoa, que passou a ter um outro significado, porque é através do sangue de Jesus que nós somos libertos do pecado. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus se transformou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sangue dele derramado naquela cruz, eu e você temos a oportunidade, se crermos que ele é o Filho de Deus, se crermos de todo o coração que ele é o Filho de Deus, de sermos salvos, de sermos co-herdeiros de Deus, de termos livre acesso a Deus e de termos a possibilidade da vida eterna nos céus. Que maravilha, gente! Aquela dor, aquele sofrimento ali do homem que nada fez de errado, foi por mim e por você. Jesus morreu naquela cruz de forma tão penosa, tão dolorosa. E José de Arimateia, ele
pediu a Pôncio Pilatos que retirasse o corpo de Jesus e o levasse para um sepulcro onde ele seria colocado, né? Um sepulcro que nunca tinha sido usado, para que também se cumprisse a profecia escrita na Bíblia. E sabem, meninos, Jesus foi colocado ali por José de Arimateia, foi enrolado num lençol de linho e foi colocado ali no sepulcro. E Pôncio Pilatos havia um burburinho, zum, 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 dizendo que Jesus ia ressuscitar. Pôncio Pilatos não acreditava que Jesus poderia ressuscitar, mas ele disse, eu vou colocar 2 soldados lá na tapar esse sepulcro, essa sepultura com uma pedra, uma grande pedra, e colocar 2 soldados lá, porque esses judeus podem querer furtar o corpo de Jesus, levar o corpo de Jesus às escondidas e dizer que ele ressuscitou, né? Mas, gente, a profecia se cumpriu. Jesus, de fato, ressuscitou. Ele não estava mais naquela cruz. Ele desceu da cruz por mim e por você. E ele também não ficou naquele sepulcro. Ele não ficou ali porque ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte. Venceu a morte por mim e por você. Venceu a morte para que meus pecados e os seus pecados, tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus, fossem perdoados. Que alegria, que bênção. Jesus ressuscitou. E sabe, Maria Madalena e outras mulheres foram colocar o perfume no corpo de Jesus. E qual a sua surpresa ao ver que Jesus não estava mais ali? Jesus havia ressuscitado. Apareceram 2 anjos e disseram a elas que Jesus havia ressuscitado, e elas correram atrás dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que estavam muito tristes com a morte de Jesus. Gente, ele ressuscitou como ele havia dito. De fato, Jesus ressuscitou. E sabem, o plano de Deus se cumpriu. O plano de Deus se cumpriu através da cruz. Através da cruz. A nossa vida de pecado, ela é aniquilada, ela é extinta. A nossa vida de pecado, ela pode ser modificada pela cruz. E através da cruz de Jesus, nós temos acesso a Deus. Amém? E sabe, Jesus ainda ficou com os discípulos, apareceu várias vezes ainda para os discípulos se alegraram e ele trouxe tantos ensinamentos, ensinou tantas coisas ainda para os discípulos, mas chegou o dia em que Jesus ascendeu, Jesus subiu para os céus, mas ele disse que ele voltará para reinar, ele voltará para buscar a mim e a você, todos aqueles que crerem que ele é Filho de Deus, para que vivamos na nossa pátria celestial, nos céus, onde não há pandemia, onde não há sofrimento, onde não há fome, onde não há guerras, onde não há medo, onde é um lugar perfeito, é um lugar maravilhoso que Deus reservou, preparou para mim e para você. Então, Deus, ele nos ama de tal maneira, João 3,16, Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é um grande presente que nasceu, que viveu neste mundo, que morreu naquela cruz e ressuscitou por mim e por você, para garantir à humanidade, a todos nós, brancos, negros,
orientais, toda a humanidade, todos nós podemos ter esse presente, ter essa alegria de permitir que Jesus reine na nossa vida, que Jesus Cristo habite em nossos corações, que viva, que seja o centro da nossa vida, que Deus seja o centro. Então, gente, é um dia muito especial para nós cristãos, nós que cremos que Jesus é Filho de Deus, porque a Páscoa passou a ter um outro sentido, que é justamente Jesus, ele passou por este mundo, Jesus, ele viveu neste mundo e ele é o Cordeiro de Deus, o sangue dele derramado na cruz permite que eu e você nos acheguemos a Deus, permite que a aliança tenha sido refeita. Jesus, a ponte, permite isso. Então, se você que está assistindo esse vídeo e que não ainda entregou a sua vida a Jesus, essa é uma boa oportunidade. Reconheça que Ele é o Filho de Deus. Reconheça que Deus nos ama, independente do que está acontecendo. Independente se você está com medo, se nós estamos com medo, Deus é o nosso socorro. Ore ao Senhor, Deus ouve as nossas orações. Esse Deus que está conosco, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a essa pandemia, esse Deus, Ele me ama, Ele te ama. O Filho dele veio a este mundo, morreu naquela cruz e ressuscitou por amor a nós. Então vamos fechar os nossos olhos agora nesse momento e vamos orar a Deus? Feche os seus olhos aí. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor um dia mandou o seu Filho para viver neste mundo, deixar o seu trono de glória. Nós sabemos que Ele está agora contigo porque Ele ressuscitou, Ele não ficou morto naquela cruz, Ele não ficou dentro daquele sepulcro, mas Ele ressuscitou e Ele vive e Ele reina. E Ele reina em nossas vidas e Ele reina em nossos corações. Ó Senhor, nos ajuda a ter uma vida que agrada ao Senhor, nos ajuda a viver uma vida parecida com Jesus, ó Deus, que não fez nada de errado. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, nos ajuda, Senhor, a ter vontade de estudar a palavra, de ler a Bíblia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter vontade de falar contigo através da oração, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Obrigada porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos lava, Senhor, de todo o pecado, Senhor. Muito obrigada, é a oração que fazemos em nome de Jesus e te pedindo ainda, Senhor, dê oportunidade a quem está assistindo esse vídeo que ainda não teve um encontro verdadeiro. Fale, confesse o Senhor como Salvador da sua vida. Amém. Amém, gente. Então, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é um domingo muito, muito, muito especial. Então, celebre a Deus, cante a Deus, louve a Deus. Louve o Cordeiro, adore o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Adore o Senhor, tenha o seu coração grato a Deus por esse plano maravilhoso da salvação que Ele permite para mim e para você. Fiquem com Deus, um bom domingo e creiam que Deus tem o melhor para nós e que Ele tem o controle de todas as coisas. Esse momento que a gente está passando, que não está sendo fácil, não é? A gente está com pouca liberdade, a gente não está fazendo muitas coisas que a gente gostaria de estar fazendo, mas olha, Deus está dando a oportunidade de você estar mais perto dos seus pais, dos seus irmãos, passar mais tempo de convivência com eles, está tendo a oportunidade de ajudar a mamãe, o papai nas tarefas de casa, não é? É um tempo diferente,
Permita que Deus mostre a você. Ah, mas eu sou criança, tia, não tem problema. Permita que Deus fale também com você, fale ao seu coração para saber o que Ele quer que você entenda desse tempo de pandemia, tá ok? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.